Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje, em nossa aula de ciências, nós iremos revisar um conteúdo que nós já vimos em uma de nossas aulas anteriores. O conteúdo que nós iremos ver é os movimentos da Terra. Mas, antes de vermos sobre os movimentos da Terra, nós precisamos observar e relembrar algumas coisas importantes. Durante nosso dia, nós conseguimos observar algumas mudanças em relação à posição do Sol, ok? Nós conseguimos observar isso melhor nessa imagem aqui também que vocês estão vendo. Nessa primeira fotinha aqui, você consegue ver que o Sol ele está em uma determinada posição e que em frente a ele também possui um graveto. E atrás desse graveto há uma sombra que está localizada mais para o lado esquerdo. Ao olharmos para a foto do meio, nós conseguimos observar algumas mudanças. Conseguimos observar que o Sol ele aparenta estar em uma outra posição e a sombra que havia atrás do graveto agora ficou bem pequenininha. Nessa terceira imagem, nós vimos mais uma vez o Sol em uma outra posição e a sombra que estava atrás do graveto está maior, como na primeira foto, mas está em uma posição diferente, mais para o lado direito. Essas mudanças, elas ocorrem ao longo do nosso dia e nós temos a impressão de que o Sol ele se movimenta ao nosso redor, mas na verdade o que se movimenta é o nosso planeta. Você já deve ter olhado pela janela enquanto andava de carro, ou de ônibus, ou até mesmo de metrô. E geralmente quando nós olhamos por essa janela, nós temos a impressão de que o que está do lado de fora do carro, ou do ônibus, ou do metrô, está se movimentando. Por exemplo, você olha pela janela e você consegue observar casas, prédios, comércios, e você olha e parece que as coisas que estão do lado de fora estão se movimentando. Mas, na verdade, o que está se movimentando é você e quem está dentro do carro junto com você. Mas, professora, o que é que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Vocês já vão entender. Como falei no início do vídeo, o assunto da nossa aula de hoje é sobre os movimentos da Terra. Vocês viram algumas imagens para que vocês pudessem entender melhor que o que se movimenta não é o Sol, não é as casas, prédios, mas é a nossa Terra que está em constante movimento. E os dois principais movimentos que ela faz são chamados de rotação e translação. Vamos lá, são nomes que precisam ficar na cabecinha de vocês, ok? Os movimentos são o movimento de rotação e translação. E agora nós veremos mais detalhadamente o que são esses movimentos, o que significam esses movimentos e como eles acontecem. O primeiro movimento que nós iremos relembrar é o movimento de rotação da Terra, que é exatamente esse movimento que você consegue observar na animação do vídeo, certo? O movimento de rotação da Terra é o movimento que a Terra dá em torno dela mesma. Vocês conseguem ver aí que ela está circulando em torno dela mesma. E esse movimento dura aproximadamente 24 horas, ou seja, um dia completo para fazer esse movimento. E aí existem alguns aspectos importantes que nós precisamos relembrar. Vocês conseguem ver que um lado do planeta está voltado para o Sol, que é onde é dia. E o outro lado do planeta, que é esse lado mais escuro, é o lado que fica voltado para a escuridão, onde é noite. E nós conseguimos observar essas diferenças em relação aos nossos países que têm horários diferentes, né? Enquanto um lado do planeta está de dia, o outro lado do planeta está de noite. Ok? Deu para entender até agora? Nós veremos a seguir um exemplo de como isso acontece, ok? É importante lembrar também que a Terra ela gira em torno de um eixo central imaginário. Agora nós iremos ver como que acontece essa diferença de horários. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma amiga que mora lá na China e eu moro aqui no Brasil. Do meu lado do planeta Terra, que está de dia, eu resolvi ligar para ela para conversar.
Só que ela mora lá na China, do outro lado do planeta. Ou seja, se do meu lado do planeta está de dia, provavelmente lá do outro lado do planeta será noite. E provavelmente também, se eu ligar para ela nesse momento, talvez ela esteja dormindo, por causa da diferença dos horários, que é exatamente o que nós conseguimos ver na imagem anterior, que enquanto um lado do planeta Terra está voltado para o Sol, o outro lado está voltado para a escuridão, ou seja, onde é noite. É essas mudanças que vão definir o que é dia, onde é dia e onde é noite, ok? Deu para entender? Espero que sim. Agora, iremos ver também o movimento de translação da Terra, que é exatamente esse movimento que vocês conseguem observar no vídeo. Esse movimento é o movimento que a Terra dá em torno do Sol. Observe que, enquanto ela gira em torno do Sol, fazendo um movimento de translação, ela também gira em torno dela mesma, fazendo o movimento de rotação, que é o movimento que nós vimos anteriormente. O movimento de translação dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Então, para a Terra dar esse movimento completo em torno do Sol, ela precisa de aproximadamente 1 ano e 6 horas. É importante lembrar que, a cada 4 anos, o mês de fevereiro tem um dia a mais, que é o dia 29. Isso se deve por conta dessas horas restantes, que somadas 6 mais 6 mais 6 mais 6, as 6 horas de cada ano que vai sendo sobrado, dá igual a 24 horas, que é a quantidade de horas que temos em um dia. Por isso que a cada 4 anos nós temos um dia a mais no mês de fevereiro, que é chamado ano bissexto. É importante lembrar também que é a partir desse movimento de translação que ocorre a mudança das estações do ano. Espero que tenha ficado muito claro para você esse conteúdo. É muito importante conhecermos como funcionam os movimentos da nossa Terra, do planeta Terra em que vivemos. Espero que tenha ficado tudo entendido. Estudem bastante, se esforcem e façam uma boa prova. Obrigada por sua atenção. Até a próxima aula!